plenário aprova texto base da proposta que limita despesas públicas por 20 anos. Acidente aéreo com delegação do Chapecoense repercute no Senado. Liberação da vaquejada divide especialistas e parlamentares. E na segunda reportagem sobre a reforma do ensino médio, você vai saber como pode ficar a grade curricular das escolas. Boa noite. O presidente do Senado defendeu hoje a aprovação da atualização da Lei do Abuso de Autoridade. A proposta está sob análise do plenário e vai ser tema de sessão temática nesta quinta-feira. Renan Calheiros também criticou pontos das 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público que estão sendo debatidas na Câmara dos Deputados. Os juízes, mais do que nunca, precisam ser autônomos, mas eles não podem ficar infensos à responsabilidade. É preciso ter uma lei de abuso de autoridade para igualmente punir a todos. Punir através de quem? Através do próprio judiciário. O juiz que exorbitar, que cometer abuso, ele tem que ser punido. O Senado votou o agravamento em 2013 da pena de corrupção. Essa matéria está na Câmara. Tem que haver uma mobilização para que ela seja votada. Porque essa sim, nas 10 medidas, é significativa. As outras são fim do habeas corpus, validação de prova ilegal, reportante, teste de integridade. Isso, sinceramente, é uma loucura. O que é prioritário nas 10 medidas é o agravamento do crime de corrupção que o Senado Federal já votou, melhor dizendo, desde 2013. A comissão diretora do Senado aprovou hoje o nome de Felipe Salto para o cargo de diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. A Instituição Fiscal Independente é um órgão ligado ao Senado. Um dos objetivos é acompanhar como o governo gasta o dinheiro que arrecada com os impostos. A IFE também vai avaliar a política monetária do país e fazer estimativas sobre o equilíbrio fiscal do setor público. A criação da IFE no Senado Federal é um passo significativo do ponto de vista do debate da questão fiscal no Brasil. Felipe Salto foi indicado pelo presidente do Senado. Ele é mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas e trabalhou como assessor parlamentar nos gabinetes dos senadores José Serra e José Aníbal. A ampliação da transparência é um dos vetores fundamentais para a construção e consolidação de políticas públicas mais amplas e de melhor qualidade. A eficiência, fazer mais com o mesmo, e a eficácia, fazer o melhor possível, aumentam na presença de mais informações. A sociedade e os agentes econômicos decidem melhor, a economia prospera e o bem-estar social tende a se ampliar. A indicação de Felipe Salto para o cargo de diretor executivo da Instituição Fiscal Independente também foi aprovada no plenário. O debate sobre a legalidade ou não da vaquejada teve mais um capítulo nesta terça-feira no Senado. A audiência pública foi na Comissão de Constituição e Justiça e o clima foi tenso. A lei da vaquejada no Ceará foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em outubro. Esporte ou prática violenta, tradição ou celebração aos maus tratos aos animais. O Congresso este mês tornou o evento patrimônio cultural imaterial do Brasil. Agora, a vaquejada pode ser considerada legal se for aprovada a proposta de emenda à Constituição que garante a realização dessa atividade. A Comissão de Constituição e Justiça ouviu os dois lados nesta terça-feira, mas o clima tenso quase provocou o fim da reunião. Comportamental, ambiental, sanitária. Olha, se for desta forma, eu vou encerrar a sessão. Porque aqui os outros ouvem. Os favoráveis à vaquejada apontaram a ciência como prova de que os animais não sofrem danos físicos ao participarem de torneios. Problemas cardíacos e lesões musculares, por exemplo, não seriam evidenciados. Do animal estressado, ele não se alimenta, ele começa a perder peso, ele entra em estado catabólico. E isso é fácil você mensurar. Pode observar nos eventos, nos trabalhos que foram publicados aqui, que a gente observa que os animais tiveram o seu comportamento normal, ou vamos dizer assim, natural, após o evento. E contra argumentos científicos, os contrários à vaquejada
também se apoiaram na ciência. Os animais são seres sencientes e, assim como nós, a ciência já mostrou que eles têm a mesma capacidade mental que nós temos. Por isso, quando decidimos que vamos usá-los da forma com que usamos, estamos levando esses animais ao sofrimento. Eu sinto dizer isso para vocês. Isso não são minhas palavras, isso é a ciência que diz. Opiniões contrárias também entre os senadores. As pessoas querem criar aquela tese maniqueísta. Olha, quem faz um rodeio, ou quem vai a uma prova de laço, ou quem vai a uma vaquejada, ou quem vai fazer uma paletada, isso aí é inimigo do animal. A profissão de vaqueiro, ela é fundamental, tanto que esse Congresso aqui regulamentou a profissão. Uma profissão como essa, ou um manejo do animal e do gado, não tem por que ser transformado num esporte. O debate da legalidade ou não da vaquejada continua nesta quarta-feira e justamente aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores vão analisar uma pauta de 42 itens e o item número 2 é justamente a PEC 50, que coloca em lados opostos sociedades protetoras dos animais e os amantes da vaquejada. Na madrugada desta terça-feira, o avião que levava o time de futebol da Chapecoense, equipe de Santa Catarina que viajava para disputar a final da Copa Sul-Americana, caiu a poucos quilômetros da cidade de Medellín, na Colômbia. Ao todo, 77 pessoas estavam no voo. A delegação do time catarinense, jornalistas e convidados da cidade de Chapecó. 71 passageiros morreram e 6 ficaram feridos. Aqui no Senado, os parlamentares se manifestaram sobre o acidente. Pela manhã, a Comissão de Educação aprovou o voto de pesar e na Comissão de Meio Ambiente, os senadores fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas. À tarde, os parlamentares fizeram novamente 1 minuto de silêncio e também aprovaram o voto de pesar no plenário do Senado. A tragédia que se abateu sobre o nosso Estado em função da perda de uma equipe por inteiro faz com que os catarinenses estejam vivendo profunda dor. Mas nós sabemos também que isso afetou os brasileiros, os amantes do futebol. Num momento de luto, num momento de tristeza que todos nós vivemos em razão do acidente aéreo ocorrido na noite de ontem, nas imediações da cidade de Medellín, na Colômbia, onde muitos conterrâneos nossos, ilustres catarinenses, da cidade de Chapecó e vários jogadores do time da Chapecoense perderam a vida num grave acidente aéreo. Certamente a minha voz, através dessas minhas palavras, não são suficientes para expressar com exatidão a enorme tragédia que se abateu sobre Santa Catarina e, em especial, ao grande oeste catarinense. A angústia, a tristeza, o desespero toma conta de uma nação inteira. Os prejuízos com swaps cambiais, as vendas de dólares no mercado futuro feitas pelo Banco Central para auxiliar empresas que têm dívidas na moeda americana, foram debatidos nesta terça-feira em audiência pública da Comissão de Transparência. Aliviar a pressão do câmbio sobre as empresas que têm dívidas em dólar, vendendo a moeda com o valor atual para ser usada no futuro. Esse, segundo os participantes da audiência, é o objetivo dos swaps cambiais feitos pelo Banco Central. Mas para eles, as operações afetam negativamente a dívida pública, um prejuízo calculado em 89 bilhões de reais, mais o pagamento de 13 bilhões em juros em 2015. Nós queremos saber, basicamente, quem são essas empresas que foram beneficiadas com essas operações. Nós queremos saber quem ganhou, como ganhou, qual foi o modus operandi. E isso você só vai saber a partir do momento que você tem um Banco Central disposto a prestar essas informações. Para eles, a suposta vantagem de fortalecer as empresas não compensa a pressão sobre a dívida pública, que já chegou a 70% do produto interno bruto, o que aumenta o risco Brasil. A economista Maria Lúcia Fatorelli diz que o swap cambial é uma espécie de seguro, feito apenas com reais e não com moeda estrangeira. Para ela,
Ao fazer essas operações, o Banco Central está atuando ilegalmente e de maneira especulativa. Não existe lei autorizando nem o Banco Central fazer seguro dessas operações e muito menos a especular e garantir essa variação. Aquele prejuízo é transportado para a conta do juro da dívida, nós é que pagamos. E como a gente paga? Emitindo mais dívida. E sobre essa dívida vão gerar novos juros. E agora a PEC 55 quer amarrar todas as despesas primárias para destinar mais recursos para juros e para essa farra do swap cambial. O Banco Central foi convidado para a audiência, mas não enviou representante, o que foi criticado pelo senador João Capiberibe. Ele cobrou mais transparência nas atividades do mercado financeiro. O Banco Central é uma enorme caixa preta. Todos os gastos primários hoje são transparentes. Nós temos a possibilidade de acessar em detalhe esses gastos. Já os gastos com juros, que correspondem a quase 50% do orçamento público, ninguém tem a menor informação quem são os beneficiários, né, desses valores. Tomaram posse nesta terça-feira 27 senadores, um de cada unidade da federação. Mas nenhum deles foi eleito e nem sequer tem a idade mínima exigida pela Constituição Federal. Foram selecionados pelo concurso de redação do projeto Jovem Senador. Neste ano, quase 114 mil alunos escreveram sobre o esporte como meio de educação e inclusão. O prêmio para o melhor de cada estado é a experiência de viver o dia a dia de um senador. Eles vêm de todo canto do país, trazem sotaques variados e muitas visões de mundo diferentes. Em comum, a expectativa não só de conhecer Brasília e o Congresso, mas de virar um senador. Eu estou bastante ansioso para começar a fazer as nossas atividades, né, relacionadas à criação de lei, porque eu espero que o nosso projeto seja aprovado e possamos, assim, mostrar para o Brasil que o jovem tem que ter o poder de ter voz. Após a entrega dos troféus aos 3 primeiros colocados no concurso, a posse segue o mesmo rito da sessão preparatória prevista pela Constituição para os senadores eleitos, com juramento seguido de votação secreta para a escolha da mesa diretora. O paraibano Pedro Manuel foi escolhido presidente da Mesa Jovem 2016. É um momento único que a gente vivencia enquanto jovem, de conhecer essa casa, de ser empossado enquanto jovem senador, de compreender melhor, de conhecer melhor o andamento das matérias, das proposições nessa casa e, de certa forma, também contribuir para o nosso país, para a mudança em áreas prioritárias, porque nós trazemos demandas, nós trazemos intenções legislativas que vão ser trabalhadas, discutidas e até votadas nas comissões e aqui no plenário. Então, as expectativas são de um trabalho muito exitoso e que o jovem senador traga um legado, de fato, para a sociedade brasileira. Esse espaço, o Senado Federal, o Congresso Nacional, deve ser ocupado por eles futuramente. E isso a gente já está vendo aqui. Professores, jovens senadores que já estão sendo eleitos aí, especialmente nesse último pleito, o pleito de prefeito e vereadores, mostrando a importância da política, a política como missão, como instrumento realmente de mudança para esse país e levar esse país à dignidade tão merecida por todos nós brasileiros. E é no jovem senador que muitos se dão conta de que nasceram para a política. Alguns alunos e professores tomam gosto pela atividade e encaram as urnas. É o caso de José Patrocínio Dantas Neto, que foi jovem senador do Rio Grande do Norte e, aos 19 anos, acaba de ser eleito vereador de Parelhas, com o nome de campanha Netinho Senador. Com a experiência parlamentar que eu vivenciei aqui, despertou mais ainda o desejo de entrar para a vida pública, de ocupar um cargo público como parlamentar. Hoje eleito vereador da minha cidade de Parelhas. Assim, quando eu tinha 7 anos, que eu dizia que quando eu fizesse 18, eu seria vereador, seria candidato político. Eu não sabia qual cargo. Também não entendia, né, criança? Já investidos, os jovens senadores passam agora ao trabalho legislativo. Vão se dividir em comissões e apresentar e discutir
discutir propostas que, ao final, serão votadas no plenário. Depois disso, as proposições serão encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa como sugestão. Se aprovadas, podem tramitar como projeto de lei do Senado Federal. As redações apresentadas nos dão um panorama alvissareiro de que podemos contar com a juventude para nos sugerir caminhos e direções com as suas propostas de leis e projetos. Das sugestões apresentadas para o aperfeiçoamento da nossa legislação, 3 que foram transformadas em PLS e aprovadas já por nós senadores, encontram-se tramitando na Câmara dos Deputados para deliberação. Entre as mudanças mais significativas da reforma do ensino médio está a flexibilização do currículo. Na segunda reportagem da série que o Senado agora apresenta esta semana, Dinalva Ferreira explica como poderá ser a grade de matérias do novo ensino médio. Paula termina o ensino médio no ano que vem. Ainda não decidiu o que quer fazer na universidade, pois gosta de matérias tão diferentes quanto literatura e química. Ela acha que o modelo de ensino hoje é desinteressante, principalmente pelo excesso de conteúdo. Não é de pensamento crítico, coisa assim, é mais de memorizar uma fórmula de física, memorizar muitas fórmulas de física, memorizar detalhezinhos da história, memorizar várias coisas e você saber tudo isso. É mais de, eu acho, mais de quantidade do que qualidade. Hoje são 13 matérias obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. Em algumas redes estaduais, esses componentes eles são ampliados, vão a 18 e até 21 componentes curriculares. Há uma carga excessiva de conteúdos. Pela proposta do governo, em metade do curso, ou seja, durante 1 ano e meio, todas as disciplinas serão obrigatórias. Na outra metade, os alunos poderão escolher uma entre 5 áreas de conhecimento: matemática, linguagens, ciências da natureza, ciências humanas ou formação técnica e profissional. Os alunos vão poder escolher o que querem estudar de acordo com o que a escola oferecer. Um período a gente faria as matérias obrigatórias para a gente não ser ignorante e em outro tempo a gente se dedicaria para as matérias que a gente se identifica. Se a gente se especifica mais na matéria que a gente gosta, o mercado para a gente vai ser maior. Quando tira essa parte do nosso currículo, mesmo a gente escolhendo no que vai trabalhar, perde esse senso crítico, perde essa essência, perde esse exercício de cidadania. Às vezes eles escolhem faculdade e ainda não sabem o que vai querer ser do seu futuro. Imagine se essa escolha for tão precoce. A maioria dos especialistas avalia que flexibilizar o currículo é uma boa ideia, já adotada em vários países que têm educação de qualidade. Países cuja educação é bem avaliada e que realmente levam muito a sério a questão educacional, não tem currículo enciclopédico. Mas muitos questionam a efetividade da medida e se as escolas brasileiras terão condições de colocar a mudança em prática. As reformas educacionais que trabalharam com flexibilização, primeiro elas garantiram uma série de questões. Formação adequada do professor, condições de trabalho nas escolas, infraestrutura adequada nas escolas, redução do número de alunos por turma, melhoraram questões estruturais. Aí propuseram uma reforma curricular. A gente está colocando o carro adiante dos bois. E normalmente quando isso é feito numa política pública dá muito errado. Em educação é quase certeza de fracasso. Para César Calegari, do Conselho Nacional de Educação, o problema é a redução das matérias obrigatórias da carga horária básica. Considerando as condições brasileiras hoje, em grande parte das escolas, esse chamado espaço para flexibilização será um verdadeiro deserto, porque nesse espaço não terá nada. Nós não teremos professores, nem estrutura, nem sistema profissionalizante, nem absolutamente nada. Por enquanto, apenas matemática, português e inglês estão definidas na proposta do governo como disciplinas obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. O ensino de espanhol, hoje adotado por muitas escolas como a língua estrangeira obrigatória,
deverá ser opcional. A gente vive num país que é rodeado de países que falam espanhol. E não tem um espanhol, aí como é que vai ajudar? Ainda está em aberto quais outras disciplinas vão integrar a parte obrigatória do currículo, ou seja, as que vão fazer parte da nova base curricular comum, que só deve ficar pronta no meio do ano que vem. A versão final será elaborada pelo Conselho Nacional de Educação. Nós estamos aguardando agora para o mês de dezembro que o MEC remeta para nós aqui o documento a partir do qual nós vamos elaborar as normas nacionais obrigatórias definidoras da Base Nacional Curricular Comum. Um dos pontos criticados na proposta é que disciplinas como artes, educação física, filosofia e sociologia não aparecem como obrigatórias no currículo. No caso da educação física, ela é obrigatória em quase todos os países do mundo. Nos Estados Unidos, universidades de ponta oferecem bolsas de estudo aos alunos que se destacam nos esportes. É o caso da ginasta Simone Biles, que brilhou na Rio 2016 e tem bolsa integral na Universidade da Califórnia. Assim como as outras matérias, sabe? Cada uma tem a sua importância. No caso da educação física, ela trabalha assim, não só o corpo, mas a mente, sabe? Ela pode estimular o aluno a se perceber numa prática corporal, a fazer associações com outras matérias que ele aprende, né? Outros assuntos. Muito se fala de educação física, de sociologia, filosofia, artes. Assim como você pode falar de química, física, biologia, história, geografia. Esses conteúdos, os conteúdos desses componentes curriculares já estão sendo tratados dentro da Base Nacional Comum. Tem que estar garantido lá o objetivo de aprendizagem para todos os anos, do ensino fundamental até o ensino médio. E lá, como já está, continuar contemplado a filosofia, a sociologia e todos os outros componentes curriculares. Amanhã você confere outros pontos da reforma que provocam polêmica. A escola em tempo integral e a possibilidade de contratação de professores com notório saber. O Senado aprovou em primeiro turno a proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos por 20 anos. Os repórteres Mariana Capello e Dante Ascioli acompanharam a votação. O senador Renan Calheiros avisou que para a votação da PEC 55 não seria permitido público nas galerias. É importante apreciar essa matéria. E quanto menos houver tumulto na discussão, melhor. O Brasil está precisando disso. Mas alguns conseguiram ficar na área reservada à imprensa e protestaram logo no início da ordem do dia. Meu nome é Glaucio. Está suspensa a sessão. Os manifestantes foram retirados por policiais legislativos. Saíram acompanhados pelos senadores Regina Souza e Paulo Paim. A manifestação não é só aqui dentro, a manifestação é em todo o Brasil. As praças são ocupadas, as assembleias estão ocupadas, os estudantes estão ocupando. No gramado, do lado de fora do Congresso, milhares de manifestantes, representantes de movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores, estudantes, índios, quilombolas. A Polícia Militar e a Polícia Legislativa fizeram um cordão de isolamento em torno do Congresso. Houve tumulto. O batalhão de choque jogou spray de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo sobre os manifestantes. Encapuzados, viraram e arrastaram um carro da Rede Record. No plenário, senadores da oposição apelaram ao presidente Renan Calheiros. Que abra as galerias e Vossa Excelência terá nossa solidariedade e apoio total e restrito para que, na hora em que for descumprido o regimento, as medidas cabíveis sejam adotadas. Mas as galerias não foram liberadas. Cada senador teve 5 minutos para discutir a PEC 55. A emenda limita os gastos da União pelos próximos 20 anos. O total de despesas do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública será corrigido no máximo pela inflação. Para o ano que vem, o índice será de 7,2%. Desde a Constituição de 88, os gastos públicos cresceram
continuamente. Nosso desequilíbrio fiscal tem origem no aumento continuado da despesa primária. O crescimento do país vai ser travado. Nenhum país teve sucesso com medidas draconianas de ajuste fiscal. Aliás, só trouxeram mais recessão ainda. O texto prevê uma regra de transição para as áreas sociais. Em 2017, fica garantido o piso de 15% da receita corrente líquida para a saúde e de 18% dos impostos federais para a educação. Mas, a partir de 2018, esse piso também será corrigido pela inflação do ano anterior. Saúde e educação. Saúde e educação não tem teto. Saúde e educação tem piso. Vamos ter, senador Cristóvão, um orçamento muito maior do que nós já tivemos na educação. Não é verdade que a saúde e a educação não vão ser afetadas. Se não fossem afetadas, por que fazer uma proposta de emenda constitucional? É porque vai ser afetada. Se é para a saúde e educação ficar como está, vamos tirar a saúde e educação dessa PEC. O governo até pode elevar as despesas acima da inflação em uma área, mas terá que reduzir em outra para compensar. Se o poder público desrespeitar o teto, fica proibido de fazer concursos e novas contratações. Os servidores ficam sem aumento salarial e nenhuma lei poderá aumentar as despesas. Isso tem que acabar. É preciso dar um freio a esse processo. E essa medida, e essa PEC que estamos votando é um freio a esse processo. Vai limitar durante anos o crescimento das despesas do governo central, além da inflação. Isso terá um efeito na vida de quem precisa da escola pública de qualidade. O mesmo vale para a saúde, para a infraestrutura, para a assistência social, para a segurança alimentar. Todas essas áreas carecem de investimentos públicos. A PEC 55 vale apenas para as chamadas despesas primárias. Ficam fora do teto as transferências da União para estados e municípios, o dinheiro para atender calamidades públicas e custear as eleições, além do pagamento dos juros da dívida pública. Nós vamos ter queda da inflação, nós vamos ter queda da taxa de juros, nós vamos zerar esse déficit primário, nós vamos baixar essa dívida pública. Esse é um ajuste capenga, porque no caso dos juros, tudo permanece como está. O Brasil está condenado a passar 20 anos sem estimular fortemente o seu crescimento e o seu desenvolvimento. O teto só poderá ser revisto daqui a 10 anos. Isso se o presidente da República pedir e a maioria absoluta de senadores e deputados concordar. A oposição tentou retirar do texto o limite de gastos para saúde e educação. Eles também tentaram colocar um teto para o pagamento dos juros da dívida pública. As duas propostas foram rejeitadas pelo plenário. O senador Randolfo Rodrigues apresentou uma emenda para que a população decida se a PEC deve ou não entrar em vigor, caso seja promulgada. Essa proposta também foi rejeitada. Às 10h39 da noite, a PEC foi aprovada por 61 votos a 14. A votação do segundo turno está marcada para o dia 13 de dezembro. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.